Boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus queridos amigos. Estamos aqui diretamente dos confortáveis estúdios daqui da Like Concursos na capital do Mato Grosso. Pode passar essa aula especial de Direito Constitucional. Professor Kleber Pinho, estou aqui com toda a força e energia para nós trabalharmos com você a parte de nacionalidade, artigo 12 e artigo 13 da nossa Constituição Federal. Vamos trabalhar esses dois artigos hoje de forma aprofundada, desses pontos especiais que vão cair, selecionei pontos especiais, questões especiais que vão cair sobre esse ponto da matéria, beleza? Sem muita conversa, vamos começar a trabalhar, vamos falar sobre direito à nacionalidade. Primeira coisa, vamos nos situar. Onde é que nós estamos falando? Onde é que nós estamos? Nós estamos dentro do título 2 da nossa Constituição Federal. Nós estamos tratando dos direitos e garantias fundamentais, e nesse contexto eu sou o título 2, e dentro desse título 2 você já sabe, nós temos 5 capítulos. Capítulo 1º, direitos, deveres individuais e coletivos. Capítulo 2º, direitos sociais. Capítulo 3º, nacionalidade. Capítulo 4º, direitos políticos. E capítulo 5º, partidos políticos. Vamos tratar do capítulo 3º, nacionalidade. Artigo, na verdade, é o artigo 12 da Constituição, tá? Nacionalidade, ele se resume apenas ao artigo 12. O artigo 13 vem tratando de símbolos símbolos da República Federativa do Brasil, tá? Ele veio no pacote. Na verdade, o legislador não tinha onde colocar e encaixou o 13 aqui, beleza? Espero que você esteja com muita saúde, com força para poder estar fazendo essa aula, sua família esteja bem, você esteja muito bem, e vem comigo para a gente poder estudarmos essa matéria para você nunca mais errar, tá? É aquela matéria que você vai estudar uma vez só e nunca mais errar. A matéria é muito agradável. Só vou adiantar que nós vamos nos prender hoje apenas ao conteúdo constitucional, beleza? Paralelo a essa disciplina, eu tenho a Lei de Imigração de 2017. A Lei de Imigração, a Lei do Migrante, ela trabalha de forma associada com essa matéria aqui. Eu vou dar um pulinho às vezes nessa matéria, mas eu volto. Mas a ideia não é exaurir a legislação especial, porque aí teríamos que ter uma aula especial para tratar especificamente só da Lei de Imigração. Beleza, dado esses alertas iniciais, vamos trabalhar. Primeiro conceito, os conceitos básicos que nós temos de sabermos a respeito da nacionalidade. Primeiro ponto, nacionalidade, você já tem que anotar que é vínculo jurídico político, tá, gente? Essa palavra é chave. Essa palavra é chave, então eu tenho que grifar ela. Vínculo jurídico político. Falou de nacionalidade, você vai lembrar de vínculo jurídico político, tá? De quem? E de quê? De um direito público interno ligado à noção de povo, como um dos elementos estatais. O que é isso? A nacionalidade, ela vai ligar o indivíduo a uma nação, ok? A um indivíduo a uma nação, o indivíduo a uma nação. A nacionalidade é esse vínculo que vai prender, entrelaçar entre um indivíduo e uma nação, ok? Eu posso ter no país, às vezes, numa ideia, no conceito mais amplo, eu posso ter uma pessoa dentro do país, estrangeiros, eu posso ter apátridas, mas nacionalidade é o vínculo entre a pessoa e aquele determinado país, beleza? Maravilha, como letra maiúscula, como um dos elementos estatais, o povo como um dos elementos estatais. Nacional, quando eu falar nacional aqui na nossa aula, é nacional, é o brasileiro nato ou naturalizado. A nossa Constituição, às vezes, e não vamos aprender isso hoje, ela não faz diferença entre a Constituição, aliás, uma lei não pode diferenciar quem é brasileiro nato e naturalizado. Quem diferencia é somente a Constituição Federal. Mas você vai perceber que alguns termos da Constituição, ela vai falar, e você vai encontrar isso na Constituição, o brasileiro. Quando ela fala brasileiro, ela está falando do gênero das duas espécies, brasileiro nato e o brasileiro naturalizado, ok? Então, a partir de hoje, você vai ter a seguinte concepção. Ah, ele é brasileiro. Ah, o fulano está brasileiro. Aí você fala assim, mas qual brasileiro? Ele é brasileiro nato ou naturalizado? Entendeu? Então já vai começar a conceber. Ah, porque normalmente eu não faço essa pergunta, professor. Mas se vem um paraguaio. Agora eu vou falar do meu cunhado. Meu cunhado, ele é paraguaio mesmo, tá? Ele é de Assunção? É Paraguai, é Assunção. E aí o meu cunhado, ele é paraguaio nato, paraguaio, tá? Aqui no Brasil, professor, ele casou com a minha irmã. Automaticamente ele já é brasileiro? Vou te responder durante a matéria, tá? Não vou te adiantar. Mas se ele naturalizar, ele é um brasileiro naturalizado, ok? Ele não será nato. Professor, mas quando que eu vou diferenciar quem é nato e quem é naturalizado? Deixa comigo, senão não tinha um porquê eu estar aqui. Vamos lá. Cidadania, o conceito de cidadania é uma qualificação, tá? É uma qualidade que se dá
a nacional de gozo de direitos políticos, ok? O cidadão brasileiro é aquele que pode votar e ser votado. Cidadania é uma qualidade especial. Professor, então quem é nacional tem cidadania? Não necessariamente. Eu posso ter um nacional, mas ele não tiver a cidadania plena. Por exemplo, se o cara estiver servindo ao exército, o conscrito, aquele serviço militar obrigatório, ele não pode nem alistar. Se ele não tiver tirado o título de eleitor antes, ele é inalistável, ou seja, ele não pode votar. Se ele não pode votar, olha a diferença, ele é nacional, mas não possui a cidadania plena. Cidadão, resumindo a conversa, direto ao ponto, é isso que eu gosto de fazer, você já percebeu que minhas aulas são diretas ao ponto, não fico tecendo teorias aqui, e a gente resolve exercícios para ver na prática como é que cai, e essa nossa visão de concurso público é tirar o excesso e trabalhar já a direção, e direto ao foco, você ficar perdendo tempo, isso que você quer, pragmatismo, direção. A ideia é o seguinte, o brasileiro, a cidadania é essa qualificação especial. Então pode ser que exista um nacional, mas ele não tenha cidadania, ok? São conceitos distintos. Então não é a mesma coisa nada cidadania de nacionalidade. Beleza. O estrangeiro, vamos gravar isso. Todos que não incluem entre os nacionais. Quando eu falar aqui na aula estrangeiro, é o cara que não é brasileiro. Falei estrangeiro, é o cara que não é brasileiro. É o cara que é fora do Brasil. O cara é outro nacional, outra nacionalidade. Beleza? Quando eu tratar de estrangeiro, você vai lembrar o cara que não é brasileiro. Beleza? De qualquer forma. Olha só como já caiu essa introdução na matéria. Olha só como já caiu. Opa, peguei o mouse aqui. Ia apagar com o mouse, jumento. Maravilha. Vamos lá, é um remédio. Hoje tomei meu remédio, fiz gagarejo hoje com o meu Gardenal e meu Lexotan. Então hoje eu tô 0 bala. Maravilha. Mentira, gente. Eu ainda não tô precisando tomar esses remédios, não. Beleza? Ainda ó, de manhã cedo eu faço aquele meu cafezinho, né? Na minha maquininha, aquelas maquininhas. Comprei uma maquininha gordinha. Nossa, aquela gordinha, compridinha. Não vou falar a marca, senão vou ficar fazendo propaganda do café. Nossa, maravilhosa, né? Você compra as capsulinhas lá, é caro pra cacete. Mas só que, cara, vale a pena. Eu coloco lá, eu mesmo faço meu cafezinho, tempero lá, tomo lá. De manhã cedinho, ó. Aí a esposa às vezes faz um guaraná ralado lá. Aqui no Mato Grosso a gente tem costume de tomar um guaraná ralado. Além da cafeína, eu meto um guaranazinho ralado, o restinho que sobra no copinho, eu tomo um pouquinho. Pronto, tô 0 bala. Vamos lá, beleza. Professora, fica falando da sua vida, mas tudo bem, vamos lá. Aqui, essa questão. O vínculo jurídico político. Opa! Parou, já grifei. Vínculo jurídico político, já grifei, já lembrei. Vínculo jurídico político está falando de quê? De nacionalidade. Veja como caiu. Prova 2018. O vínculo jurídico político que liga um indivíduo a um certo determinado estado, fazendo deste um indivíduo ou um componente do povo e capacitando-o a exigir sua proteção e sujeitando-o ao cumprimento de deveres e impostos é denominado o quê? Na soberania, nacionalidade, dignidade humana, legitimidade ativa. Cara, mesmo você não estudasse vínculo jurídico político, é a soberania. A soberania é o poder daquele Estado de fazer o que quiser sem interferência de outro, né? Soberania internacional, aquela ideia de soberania diante de outros Estados, interna e externa, mas não é o caso. Cara, sobraria o que? Nacionalidade marcava e seria feliz. Beleza? Maravilha. Agora sim a gente vai começar a falarmos da nacionalidade propriamente dita, tá? Essa matéria é muito gostosa, muito fácil, muito fácil. Aliás, constitucional é muito tranquilo, né, gente? Vamos ser sinceros, né? Muito tranquilo. Esse dia eu estava vendo uma aula do professor aí de informática, o João Kleber. Nossa senhora, eu vi uma parte lá e falei, nossa, para mim é só ligar e desligar o computador, já tá bom demais. Tópico 2, fala assim, classificação da nacionalidade. Eu tenho a chamada nacionalidade primária, tá? Professor, cai em prova essa classificação? Quando é classificação, normalmente é doutrinária, né? Doutrina que trata disso, não está na lei, não está na Constituição. Então, normalmente eu vou trabalhar a doutrina aquela doutrina que a gente fala majoritária, né? Um conceito que todo mundo, a maioria dos doutrinadores que escrevem sobre o direito constitucional, falam dessa forma, tratam dessa classificação. Então, eu tenho uma classificação primária, ou involuntária, ou originária. Ela é resultado de certas circunstâncias de um fato natural. Nascimento, filiação, isso aqui é muito importante, ó. Independente da vontade da pessoa. O que marca a nacionalidade originária ou primária, tá? Eu não pergunto para a pessoa se ela quer ou não quer ser nacional daquele país. Eu não pergunto para ela, ó, você vai ser e pronto. Ah, mas não interessa.
Você é e acabou. Não vamos falar sobre a nacionalidade brasileira, que algumas hipóteses, o cara nasceu aqui no Brasil, mesmo que o país estrangeiro, o cara é brasileiro. Ah, mas eu não quero ser brasileiro. Não interessa, você vai ser. A nacionalidade primária, eu não observo a vontade do agente. Não, aliás, eu não observo a vontade do destinatário dessa nacionalidade. Não pergunto para ele. Não pergunto, você vai ser e acabou. Beleza. Já a secundária, já a nacionalidade secundária, alguns vão dizer também de naturalização, o direito à naturalização, tem por característica ser voluntário, é chamada naturalização, podendo ser ordinária ou extraordinária. Vamos falar agora sobre ela. Critérios, quais são os critérios para ser uma nacionalidade, ter uma naturalização de outro país, né? Para identificação, tem que ter critérios para identificação, sendo a conjugação da vontade do indivíduo e a permissão estatal. Então, já a nacionalidade secundária, ou, leia-se, a naturalização, que a gente muito comum fala. Ah, meu primo ele é brasileiro, mas ele é naturalizado italiano. Minha tia, ela é brasileira, mas é naturalizada japonesa e irlandesa. Ok? Tem dupla nacionalidade. Quando eu falo dupla nacionalidade, quando alguém fala dupla nacionalidade, você vai dizer, ele deve ter uma originária e uma secundária. Necessariamente ele vai ter uma originária, que tem que ser a primeira dele. Inclusive, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ele fala isso, a pessoa tem que ter o direito à nacionalidade. Ok? É um direito universal. Desde 1948 estava estabelecido na Declaração Universal de Direitos Humanos. Ok, beleza. Entendemos a classificação? O que é primário e o que é secundário? Professor, é muito fácil. Realmente, essa classificaçãozinha é tranquila. Tranquila, não tem erro, só tem essa classificaçãozinha aqui, não tem erro, não tem erro, não tem erro. Beleza, tem questão? Vamos fazer questão. Adquire-se a nacionalidade primária por meio de vontade própria, negativo. A primária, eu não analiso a vontade do agente, tá? É independentemente da vontade. Professor, não entendi. Calma, eu vou te explicar, tá? Eu vou te explicar. Falei de classificação, vamos falar de critérios para a determinação da nacionalidade. Tá? Critérios para poder dizer qual é a nacionalidade da pessoa. Tá? Esses critérios, eu vou falar que essa nacionalidade aqui seria a primária também. A primária que seria esses critérios. Tá? Então, critérios para a determinação da nacionalidade, pode complementar. Primária. Tá? Na primária, primeira que eu vejo... Não, a secundária também é possível. A secundária também é possível, tá, gente? Não criva só primária. Lembrei agora, porque, por exemplo, eu posso ter uma questão de naturalização por descendência, também é possível. Aí seria o critério jus sanguinis. Então, esse critério de determinação, tanto é para a primária, como é para a secundária. Quais são as hipóteses? Estão aqui divididas. Ô, Jumento, está aqui dividido. Na nacionalidade originária, na primária, que não li, eu não vou lendo, eu quero tirar de cabeça, eu faço essas cagadas. A primária, originária, eu posso ter o critério jus sanguinis e jus solis. Dá para matar? É em latim, professor, mas dá para matar, né? Jus sanguinis, ou direito de sangue. Jus solis, direito do solo. Direito do solo. Direito do solo. Ou pelo solo, ok? Jus sanguinis quer dizer que a nacionalidade primária vai se dar através da descendência da pessoa, da descendência. Eu posso ter a nacionalidade primária brasileira pelo critério jus sanguinis? Teremos. Agora eu falo sobre ela, fique tranquilo. E o jus solis? Também teremos, ok? Jus solis, solo. Nasceu naquele solo, é nacional. Nasceu naquele solo, é nacional. O Brasil adota? Adota. O primeiro critério é o jus solis. Vamos falar agora sobre isso. O cara nasceu no Brasil, vai ser brasileiro. Independente se os pais são estrangeiros, desde que não esteja a serviço do seu país. Vamos falar agora sobre isso. Okay? Então, o critério jus solis e jus sanguinis são utilizados para determinar a nacionalidade primária. E a secundária? A secundária, eu tenho a conjugação da vontade do indivíduo e da permissão estatal. Tem que ter a conjugação da vontade do indivíduo e da permissão estatal e pode também ter critérios jus sanguinis, tá? Pode ter critério também jus sanguinis. Importante saber a diferença desses dois? Importante saber. Jus sanguinis e jus solis. Olha só como já caiu. Os nascidos no Brasil, ainda de países estrangeiros, serão sempre brasileiros, natos.
Porque o Brasil adota para fins de reconhecimento da nacionalidade nata o critério único do jus solis. Não, eu acabei de falar para você que o Brasil adota tanto o critério do jus solis como também jus sanguinis. Esqueça aqui em cima, o importante é só esse trecho final aqui, tá? Que agora, essa parte que... Ah, mas nós não estudamos ainda, só quero que você grave isso aqui. O critério adotado no Brasil, me responda. O critério único é jus solis ou jus sanguinis? Grita com força, os dois. Jus solis e jus sanguinis. A questão está certa ou errada? Errada. Só isso que eu queria, só isso que eu quero de você, tá? Só isso que eu quero de você. Beleza. Então eu entendi a classificação, entendi os critérios. Pode acontecer, professor, conflitos. Conflitos entre nacionalidade? Pode acontecer. E esses conflitos para a determinação da nacionalidade, que podem ser positivos, e aí a questão é, quando o cara tem várias nacionalidades, eu tenho chamada polipátrida, ou negativo, são chamados o hemiátulos ou apátridas. Esse termo é muito comum em prova, tá? Apátrida é muito mais comum do que hemiátulos, mas você já decora. Falou de hemiátulos, estou falando de apátrida. Professor, quem é uma apátrida? Pode acontecer isso? Professor, mas é impossível a pessoa não ter uma nacionalidade. Gente, é possível. É possível que a pessoa não tenha uma nacionalidade. Agora eu vou falar das nacionalidades, dos critérios, e quando eu estiver desenrolando os exemplos, eu vou falar, aí ó, gente, isso aqui é um caso de apátrida. Exemplo clássico, tem um filme chamado O Terminal, sempre dou esse exemplo. O Terminal é com o Tom Hanks, filme antiguinho já. E ele é de um país, né, um país lá do norte europeu, e aí a ideia é que esse país ele está em trânsito, né? Dentro do aeroporto acontece que o país onde ele morava, ele some. Ele é fundido em outro. E aí, é como se fosse assim, eu sou brasileiro, estou dentro do aeroporto internacional em outro país. Chega lá, o Brasil funde com a Argentina. E faz o Brasil, e forma um país só, Brastina. Montou a Brastina. Eu deixo de ser brasileiro, porque agora o Brastina vai ser o brastineiro, né? E não o brasileiro. Então, nesse caso, eu fico no meio do caminho. Se uniu, eu não estou sabendo, eu estou fora e não sou mais brasileiro, porque fundiu, sumiu meu país. É possível? É possível. O terminal, o filme Terminal explica isso, e ali é um exemplo claro de apátrida. Maravilha, maravilha, maravilha. Vamos começar falando. Vamos entrar na matéria. Essa questão foi só para a gente ter um aperitivo, a gente beliscou aqui, beliscou ali, e agora a gente vai começar a comer já o prato principal. Vamos começar a tratar agora. Professor, não fala esse horário, estou o dia inteiro trabalhando, estou assistindo essa aula aqui à noite, estou sem comer. Força aí, gente, força. Como vai tomar uma aguinha aí, não vai tomar café à noite não, se tomar café, você está estudando de madrugada, muito assistindo de madrugada, né? Mas tudo bem. Vamos lá, lembra que esse sacrifício é temporário, a glória vai ser eterna, você vai ser aprovado logo, logo. Fique tranquilo. Vamos embora, fique tranquilo, eu tenho certeza disso. Vem para cá. Eu vou te ensinar agora, você classificar quem é o brasileiro nato. Eu vou bater na Constituição agora, mas eu vou fatiar ela de tal forma que você nunca mais vai esquecer essa matéria. Vem comigo, olha só. Vou falar para vocês as hipóteses brasileiros, ok? De nacionalidade originária. Original de fábrica, ou seja, o cara que é o brasileiro nato. O brasileiro nato é o brasileiro... O brasileiro nato, ele tem uma, digamos assim, uma plenitude de capacidade no Brasil? Tem. O brasileiro nato, ele tem várias plenitudes, ele tem uma diferença entre o brasileiro naturalizado? Tem. Tá? O brasileiro nato, por exemplo, pode ser presidente da República. O naturalizado nunca será. Nunca será. O brasileiro, Kleber Pinho e Silva, nos primeiros requisitos para que eu possa ser presidente da República é ser brasileiro nato. Beleza? Vamos lá. Então, eu fatiei o artigo 12. Se você ler o artigo 12, tem 3 incisos, só que na verdade não são 3 incisos, mas na hipótese são 4 situações. Você leu o artigo 12, são 3 incisos 12. Inciso 1, letra A, B e C. São 3 letras. Na verdade, a terceira letra, a letra C, a gente vai dividir em 2. Na verdade, são 4 hipóteses. Primeira hipótese de brasileiro nato. A primeira hipótese, eu vou ter o critério jus solis. Nasceu no Brasil, é brasileiro, ok? Se nasceu no Brasil, é brasileiro, ok? A critério é isso. Vem assim a Constituição. Os nascidos na República Federativa do Brasil. Beleza. Nasceu no Brasil, a Constituição fala, é brasileiro. E continua falando. Ainda que de pais estrangeiros. E dá uma vírgula bem aqui.
ainda de pais estrangeiros. Vou parar bem aqui e vou te dizer. A Constituição está me dizendo, se o cara é um japonês com uma irlandesa, casados, e vem para o Brasil, e, digamos, pousa lá no aeroporto do Galeão, ok? Se ele desceu no país, desceu aqui no Brasil, pisou no aeroporto do Galeão, na área de desembarque, a esposa dele, grávida de 9 meses, vem e dá à luz no Galeão, aquela criança é brasileira nata, que nasceu no nosso solo. Essa é a regra da nossa Constituição Federal, ok? Só que a Constituição, ela coloca uma ressalva, olha só, continua lendo, ela fala, desde que estes, ela está falando os pais, pode ser Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GP em 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30, é isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.